Esta celebração eucarística vai ser aplicada pelos irmãos franciscanos desta fraternidade, por intenção dos vivos e por alma dos defuntos, e ainda por alma de José Martins Rodrigues e esposa Maria Paulina Rocha da Costa, e por alma dos familiares defuntos, José Dimas e de Goretti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos das 12 Ribeiras, muito boa tarde. Bem-vindos todos à vossa igreja celebrar esta Eucaristia correspondente ao primeiro domingo do tempo da Quaresma. Agora é tempo. Nós, os terceirenses, somos profetas da alegria, da boa disposição e da festa. Tivemos o Carnaval até há poucos dias, até há meia semana atrás, e a Quaresma não é muito diferente do Natal. Enquanto no Natal, o Carnaval, enquanto no Carnaval nós exteriorizamos a alegria para exteriorizar a festa, para a folia, na Quaresma interiorizamos a alegria. Portanto, a Quaresma não é um tempo triste, é um tempo em que a alegria, mais do que ser para fora, é para dentro. A alegria de pertencermos a Jesus que nos ama. Então, para celebrarmos esta Eucaristia, vamos fazer o nosso exame de consciência. Confessemos os nossos pecados. Confesso, Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que pego muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e emoções, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que prestes de Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que pelas práticas anuais do sacramento quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e demos testemunho dele com uma vida digna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e suflou as suas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. Fez nascer na terra toda a espécie de árvores, de frutos agradáveis à vista e bons para comer, entre os quais a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Ora, a serpente era o mais astucioso de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não os podeis comer o fruto de nenhuma árvore do jardim. A mulher respondeu: podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas, quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus avisou-nos: não podeis comer dele, nem tocar-lhe, senão morrereis. A serpente replicou à mulher: de maneira nenhuma não morrereis, mas Deus sabe que, no dia em que a comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses, ficando a conhecer o bem e o mal.
A mulher viu então que o fruto da árvore era bom para comer e agradável à vista, e preciou-se para esclarecer a inteligência. Colheu o fruto da árvore e comeu. Depois deu ao marido, que comeu juntamente com ela. Abrir-se então os seus olhos e compreenderam que estavam despidos. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e cingiram os rins com elas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Refrão. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. Pecamos, Senhor, tem compaixão de nós. Criei em mim, ó Deus, um coração puro, e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não quereis repelir-me da vossa presença, e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Pecamos, Senhor, tem compaixão de nós. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação, e sustentai-me com o espírito generoso. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca cantará o vosso louvor. Pecamos, Senhor, e tem compaixão de nós. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Se a morte reinou pelo pecado de um só homem, com muito mais razão aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Porque assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, assim também pela obra de justiça de um só virá para todos a justificação que dá a vida. De facto, como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só todos se tornarão justos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Nem só de pão vivo o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo demónio. Jejuou 40 dias e 40 noites, e por fim teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe:
se és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu-lhe: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o demónio o conduziu à cidade santa, levou-o ao pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, pois está escrito, Deus mandará os seus anjos que te recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo o demónio o levou consigo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então o demónio deixou e aproximaram-se os anjos e serviram-no. Palavra da salvação. Evangelho, perdoai-nos. Minhas caras irmãs e meus caros irmãos, muito boa tarde, mais uma vez. Espero que todos estejam bem neste princípio de tempo da Quaresma. Os dias não têm estado muito bons, realmente o inverno começou tarde, mas veio em força, não foi? Estamos então no primeiro domingo da Quaresma. Quarta-feira passada celebramos as cinzas, hoje celebramos o primeiro domingo da Quaresma e há uma figura que aparece aqui, pelo menos nas duas leituras que acabamos de escutar, que é a figura do tentador. O demónio, da primeira leitura, em forma de serpente. Cá está, a tentação está muito bem descrita. Deus disse a Adão e Eva: podem fazer tudo o que quiserem, mas há uma coisa que não podem fazer, que é comer do fruto daquela árvore. Isto é uma metáfora, é um símbolo, a dizer que há coisas, se o homem quer ser feliz e quer ser livre, verdadeiramente livre, tem que evitar o mal e fazer sempre o bem. Aquela árvore simbolizava o mal. Mas o mal tentador, o fruto apetecível, não se diz que é maçã. O livro de Gênesis, a Bíblia não diz que é uma maçã, a gente hoje é que fala da maçã de Adão, mas é um fruto muito apetecível e que tentava exatamente porque era proibido. Vocês conhecem aquele ditado que diz: o fruto proibido é o mais apetecido. E a tentação funciona assim, quer dizer, isso é como aquele que bebe ou como aquele que fuma. Isso é assim, aquele que fuma, há 15 dias que não fuma, e diz: só um cigarrinho para celebrar. Um cigarrinho não faz mal nenhum. Estão a ver? Isso é a serpente a dizer à Eva: Deus disse que vocês morrem. Não morrem nada. Uma frutazinha dessas não faz mal nenhum. Vocês ficam com a mente aberta, pensam em tudo, e é bom. Não faz mal nenhum, é só mais a gente sabe. Depois deixar de fumar, 15 dias depois, 1 ano depois, 10 anos depois, meter um cigarro na boca, estamos despachados. Vamos começar a fumar outra vez. É como o alcoolismo, tabagismo, alcoolismo, dependência de drogas, jogo, o vício do jogo, tem os mesmos circuitos cerebrais. É para o resto da vida. Fumaste, foste viciado em tabaco durante 5 anos, és para o resto da vida. Podes nunca mais fumar, mas és para o resto da vida. Porque o primeiro cigarro que fumares, mesmo que seja 10 anos depois, vais cair outra vez na tentação e no vício. Assim, Adão e Eva, a Eva, vamos lá ver, coisa, só um, não faz mal nenhum. Bumba, comeu, deu a Adão e começou o pecado original, como nós sabemos. No Evangelho nós temos Jesus a ser tentado pelo tentador, pelo demónio. Mas nós não podemos ver essas 3 tentações de Jesus apenas naqueles 40 dias
E o demónio a falar com Jesus, a levá-lo ao pináculo do templo, a levá-lo a um monte onde se vê em todos os países da terra, ou a sugerir que transforme as pedras em pão. Isto não é uma coisa que aconteceu naqueles 40 dias. Estas 3 tentações acompanharam Jesus durante a sua vida toda e têm um simbolismo muito preciso. Por exemplo, quando o demónio diz para Jesus veio à terra para pregar o reino dos céus e nos trazer a salvação. E ele queria pregar e que toda a gente aceitasse, que toda a gente o ouvisse, que toda a gente se convertesse, convertei-vos e acreditei no Evangelho. Quais eram as estratégias, o que é que Jesus ia fazer para que toda a gente se convertesse? E então tinha essas 3 tentações. A primeira, transformar as pedras em pão. Que tentação mais engraçada. Jesus transformava, não era para ele comer, era para dar pão àquela gente toda. Isto era como se eu dissesse a vocês, aqui nas 12 Ribeiras, cada pessoa que vier à missa ganha 50 euros todas as vezes que vier à missa. A igreja enchia-se. Eu fui na Fonte do Bastardo, e fui parque na Fonte, é a minha terra natal, eu fui parque na Fonte do Bastardo e vou contar um segredo a vocês. Toda a gente sabe na Fonte do Bastardo. A gente arranjou um frigorífico para a sacristia, para as festas e coisas. E o frigorífico estava cheio de cerveja. E eu anunciei na missa, agora os homens vão passar a via à missa, porque o frigorífico está cheio de cerveja e pode beber uma cervejinha no fim da missa. Nadeu. Mas o que é certo é que isto era comprar as pessoas. Jesus enchia-se de gente comprando-nos. Se vies à missa, se tal, vais ser rico. E Jesus nunca quis que o seguissem por dinheiro e nunca quis comprar ninguém. Quis que o seguissem em liberdade. É liberdade. E Jesus nunca caiu nessa tentação. Segunda tentação, subir ao pináculo do templo, 50 metros de altura, quase 2 vezes a Igreja da Sé, 1 vez e meia a Igreja da Sé, estão a ver aquela altura, atirar-se lá para baixo, cair espantosamente na pedra da praça, do templo, e levantar-se. Toda a gente ia seguir Jesus, ia ser uma coisa, isto é que é o grande. E Jesus nunca fez um milagre para que as pessoas tivessem fé. Fez milagres porque as pessoas tinham fé. Estão a tentar compreender? Jesus nunca fez milagres para o espetáculo, para que as pessoas vissem, olha, aliás, as pessoas pediam milagres, pediam dar-nos um milagre, dar-nos um sinal. E Jesus dizia, esta geração perversa pede um sinal porque não tem fé. E Jesus só fez milagres em quem acreditava. E, portanto, fazer um milagre para fazer um espetáculo, as pessoas iam seguir Jesus, mas depois iam se fartar. E, portanto, Jesus, em vez do milagre espetacular, preferiu sempre que o seguissem pela fé. Terceira tentação. Todos os reinos do mundo. Dar-te-ei todos estes reinos, porque me pertencem. O demónio é que diz. Estes países todos são meus. Isso quer dizer que todo o poder, quando não é servir, é obra do demónio. Seja ele qual for. Num governo, no Estado, na Igreja, que não for servir o outro, vem do demónio. E então, qual era a intenção? Qual era a razão da terceira tentação? Era exatamente esta. Converter toda a gente pela força. Ou vens à missa, ou vais para o inferno. Ou vens à missa, ou levas um castigo. Ou vens à missa, toda a gente fala mal de ti. Ou te convertes, ou a gente prende-te. Como acontecia muitas vezes, e acontece ainda hoje, com os muçulmanos, que são proibidos de se converter a outras religiões. Jesus nunca quis atrair-nos pela força, atrair-nos pelo poder, atrair-nos pela obrigação, mas atrair-nos apenas pelo amor. E, portanto, Jesus não caiu em nenhuma dessas 3 tentações, mas que eu podia. Tanto que o último gesto que Jesus faz antes da sua paixão é na última ceia e está no Evangelho de São João. E o evangelista diz assim: sabendo Jesus
que o Pai, que Deus Pai, lhe tinha dado todo o poder nesta terra, portanto, ele podia fazer o que quisesse. Como é que Jesus demonstrou esse poder aos seus discípulos? Amarrou uma toalha à cintura, ajoelhou-se e lavou os pés a todos os discípulos. Este é o maior exemplo que a Igreja tem de Jesus, de como exercer o poder. É servir. É servir. Por isso o Papa se chama servo dos servos de Deus. É o mais humilde à face da terra. E o Papa Francisco bastantes vezes mostrou essa humildade. Aqueles sapatos de Papa Francisco, aqueles sapatos pretos e velhos que foram para todos os lugares do mundo, são um sinal de grande humildade. Portanto, convido-vos neste primeiro domingo da Quaresma a cultivar na vossa família, no vosso trabalho e no círculo de amigos da sociedade, a cultivar a humildade como a primeira de todas as virtudes. Vamos continuar a nossa Eucaristia. Vamos rezar então o credo dialogado. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou e está sentado à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja. Esta é a fé da Igreja. Que nos gloriamos de professar. Gloriamos a professar. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, o caminho da Quaresma vai levar-nos pela palavra e pelo Espírito até à Páscoa de Cristo Redentor. Com toda a confiança, voltemos para Deus e oremos por todos os nossos irmãos, dizendo: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pela Santa Igreja, pelos seus fiéis e catecúmenos, para que a vitória de Jesus sobre o maligno lhes dê a graça de vencer as tentações. Oremos, irmãos. Senhor, tende piedade de nós. Pelos homens e mulheres de todo o mundo, para que saibam descobrir a dignidade que Deus lhes deu ao criá-los à sua imagem e semelhança. Oremos, irmãos. Senhor, tende piedade de nós. Por aqueles que o demónio tenta enganar, para que encontrem as palavras de Jesus, a força para escolher sempre a vontade de Deus. Oremos, irmãos. Senhor, tende piedade de nós. Pelos que não têm paz ou estão doentes, para que os discípulos de Jesus sejam para eles testemunhas diligentes do Evangelho. Oremos, irmãos. Senhor, tende piedade de nós. Por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial, para que o caminho de conversão que iniciamos nos conduza à vida em Cristo e à sua Páscoa. Oremos, irmãos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o vosso Filho recusou fazer prodígios em seu favor, como queria o inimigo, mas ensinou-nos com a sua palavra que o homem não vive só de pão. Dai-nos também a nós o seu Espírito para podermos resistir às tentações e escolher sempre o vosso reino. Por Cristo, nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos na vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos na vossa bondade,
fruto da videira do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para memória do Senhor, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Fazei, Senhor, que a nossa vida corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do venerável Sacramento da Quaresma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, é a nossa Senhor Pai Santo, Deus eterno e cheio de bondade, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar graças sempre em toda a parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Jejuando durante 40 dias, ele santificou a observância quaresmal e, triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória, ó Santo das alturas, bendito vem em nome do Senhor, ó Santo das alturas. Vós, Santo, Santo é o Senhor, Santo vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunimos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, os irmãos franciscanos desta fraternidade já falecidos e ainda José Martins Rodrigues e a esposa Maria Paulina Rocha da Costa e os familiares defuntos José Dimas e Gorete e a quem chamastes para vós.
configurados com Cristo na morte e com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a vida em Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Jorge, nosso padroeiro, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. E agora, estimadas irmãs e estimados irmãos, com muita esperança, que é talvez nestes tempos conturbados de hoje, a virtude teologal que mais necessitamos, a esperança, para sermos um sinal de contradição, um vigoroso sinal de contradição nesta sociedade tão desesperançada. Com esperança, então, caríssimos, rezemos a mais bela oração cristã. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, que dissestes aos vossos apóstolos, deixa-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Por Cristo, Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seja a nossa vida e presença de Deus.
Saciados com o pão do céu, que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma saudação para vós, queridos irmãos aqui das 12 Ribeiras, um abraço do seu padre, meu caríssimo colega, que durante muitos anos também serviu esta comunidade, e também anunciar que amanhã a missa é às 8h30, não é? Seguida da procissão, seguir a procissão, se tiver bom tempo, sim, que a gente nunca sabe, penso que é dos franciscanos terceiros, não é? É da ordem terceira franciscana, não é? Sim, sim. Um grande abraço para todos vocês. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Graças a Deus.